Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e eu tô aqui nessa terça-feira, né, para te trazer mais um vídeo de análise ao vivo. Como eu prometi no vídeo anterior, vou tentar fazer assim, né, daqui para as próximas semanas, para a gente poder aumentar um pouquinho a frequência de jogos e eu poder ajudar um pouquinho mais, né, ajudar um pouquinho mais você aí a ter um green a mais durante a semana. Então eu vou escolher um jogo aqui, na verdade eu já escolhi, né, e vou trazer essa análise hoje para você e na sexta-feira mais uma como eu sempre trago. Começando então aqui pelo jogo da análise anterior que eu fiz, né, da sexta-feira passada, foi o jogo das letras, né, HIFK contra o SJK. Naquela análise eu disse que o jogo era para under, realmente foi, né? Terminou 1-1. Disse que era preciso esperar uns 15 minutos para fazer a operação. Os 2 gols saíram antes dos 20 minutos, né? O que ficou muito bom para entrar depois, né? Os 2 gols saíram até bem próximos um do outro. Então deu para fazer um under 4,5 aí, com uma odd bem alta. E pegar essa meta até o final do primeiro tempo já daria a meta se você fez, né? E depois não teve mais gol nenhum. Saiu só esses 2. Então um green perfeito do jeito que a gente esperava. Então se você pegou, meus parabéns. E vamos continuando aí. E o jogo que eu escolhi para essa análise de hoje foi Copenhagen e Astra Ploiesti. Esse jogo é pela fase eliminatória da Champions League. É um jogo de volta, onde o primeiro jogo terminou 1-1 na casa do Astra. Esse jogo é para amanhã, quarta-feira, dia 3, às 15 para as 3 da tarde. Tá? Então, se você tiver oportunidade de operar nesse jogo aqui, é uma dica legal aqui que eu estou tentando te trazer. Bom, confronto direto nos últimos 3 anos, só teve esse jogo anterior, né? Entre o Copenhague e o Astra. Só teve esse jogo que eles fizeram na casa do Astra, que terminou 1-1. E para esse jogo aqui, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar de uma maneira diferente, porque, em primeiro lugar, é um jogo de eliminatória. Tá? Jogos eliminatórios, a gente não analisa igual a gente analisa jogos de campeonato de ponto corrido. Então, para esse jogo específico, tá? Não necessariamente todo jogo eliminatório a gente analisa assim. Mas esse especificamente eu vou analisar assim, porque, em primeiro lugar, tem poucos jogos até aqui na competição, tá? E em segundo lugar, é o jogo de volta. Então, o que eu vou analisar dessa forma aqui é o global, tá? Vou analisar os jogos globais dos 2 times e tentar decidir o que dá pra gente fazer. Tá? Então, nos últimos 10 jogos em todas as competições, o Copenhague, a campanha do Copenhague no campeonato suíço, né? Suíço não, campeonato dinamarquês, né? Essa rodada começou há uma semana atrás, né? E então, até para isso tem poucos jogos para serem analisados do Copenhague. Por isso, mais um motivo para ser usado os jogos globais. Então, os últimos jogos do Copenhague, a gente tem uma vitória dele,
aqui teve o empate, né, que foi o jogo de ida contra o Astra. Teve um jogo fora de casa no campeonato dinamarquês contra o Esbjerg, também foi uma vitória. Depois tem outra vitória do Copenhague contra o Crusaders na Champions League. Outra vitória do Copenhague contra o Lyngby no campeonato dinamarquês. E outra vitória contra o Crusaders no jogo de ida pela Champions League. Os outros 2 jogos foram amistosos, não vou analisar isso aqui. Os outros jogos aqui de baixo são jogos, os últimos jogos da temporada anterior, tá? A temporada 2014-2015. Tá? Aliás, 2015-2016. Do Astra, a gente tem aqui um 0-0 pelo campeonato deles lá, né? Um 0-0. Tem um 1-1, que foi esse jogo contra o Copenhague, o jogo de ida. Tem uma derrota. Essa aqui é Copa do país deles lá. Ele ganhou de 1-0. E depois só tem amistosos. Então, dos últimos 4 jogos do Astra, ele só tem uma vitória, né, e tem 3 jogos não vencidos. O Copenhague só tem vitória e só tem esse empate aqui. Tá? Outro detalhe, quando o Copenhague joga dentro de casa, ele costuma vencer. Então tem esse 4-0, tem esse 6-0, tem esse 3-0. Tá? Então quando o Copenhague joga em casa, ele costuma vencer e vencer bem. O Astra já não tem bons jogos. Tá? Não tem bons jogos, costuma sofrer gol. Tá? Então, a análise inicial é essa. Depois a gente vem no percurso da competição da Champions League. Aqui tem os jogos do Copenhague. Né? Foi o 3-0 contra o Crusaders, jogo de ida. Depois um 6-0 no jogo de volta. Contra o Astra foi 1-1 na casa do Astra. E agora o jogo de volta. O Astra só teve esse jogo, né? É o primeiro jogo que ele joga na Champions League, né? Na fase eliminatória. E foi esse 1-1 contra o Copenhague. E agora vai ser dentro da casa do Copenhague. No quadro de gols, aqui está marcando Liga dos Campeões, mas não teria coerência eu analisar a Liga dos Campeões aqui, já que eu analisei o global aqui. Tá? Então eu vou chegar aqui, ó, nesse quadro de gols, vou clicar em últimos 10 jogos. Então nos últimos 10 jogos do Copenhague, eu vou analisar o global, tá? Global dos dois, para poder chegar a uma conclusão. Então, Copenhague, média de gol marcado, tem 2,45. O Astra Ploiești sofre 0,95. O Astra tem gol marcado de 1,35. O Copenhague sofre 0,7. Média de gol marcado mais sofrido do Copenhague, 3,15. Marcado mais sofrido do Astra, 2,3. Agora sim a gente volta a usar o método de análise lá de campeonato de ponto corrido. Né? A gente leva em consideração a média mais simples de ser alcançada no over. A menor é a do Astra, tá? 2,3. Então esse jogo aqui ele tem tendência a over 1,5, tá? Over 1,5, possivelmente chegando a 2,5, caso o Copenhague consiga ter um desempenho bem forte como costuma ser jogando em casa. Então, jogos sem sofrer do Copenhague, 55%.
Jogos sem sofrer do Astra, 40%. Jogos sem marcar gols do Copenhague, 5%. Sem marcar gol do Astra, 30%. Ou seja, a cada 10 jogos, o Astra fica sem marcar gol em 3, praticamente. O Copenhague marca gol em todo jogo. É muito difícil não marcar. E mais da metade dos jogos ele não sofre gol. Jogos com mais de 2,5, 55% do Copenhague, 25% do Astra. O Astra tem mais jogos em under 2,5. Copenhague tem mais jogos em over 2,5. Tá? Então, esse jogo tem tendência a 1,5 com possível chegada a 2,5. Daqui a pouco a gente decide qual mercado vai entrar. Abre o marcador a qualquer altura. Vou colocar no global aqui. Abre o marcador a qualquer altura. 50% do Copenhague. 30% do Astra. O Copenhague, dos 10 jogos, de todos os últimos 10 jogos, ele abriu o placar 5 vezes. De todos os 10 jogos que o Astra fez, ele abriu o placar somente em 3. Todos os 5 jogos que o Copenhague abriu o placar primeiro, todos os 5 foram em primeiro tempo ainda. Do Astra não. Dos 3 que ele abriu, 2 foram em primeiro tempo. E todos os 5 jogos que o Copenhague abriu o placar, ele venceu no final. O Astra, dos 3 que ele abriu, ele venceu 2. Então, ele venceu 2 jogos nos últimos 10. Tá? Nos últimos 10 jogos dele, ele venceu 2. O Copenhague, dos últimos 10, ele venceu 5. Tá? Não venceu 5. Aqui está marcando os que ele abriu o placar. Não necessariamente ele venceu os 5. Ele venceu mais. Mas aqui está marcado só os que ele abriu. Reviravolta. Dos 3 jogos que o Copenhague começou perdendo, ele virou 2. 67% de reviravolta. O Astra, dos 3 que ele começou perdendo, ele virou só 1. Então o Copenhague ainda tem uma capacidade extra, que é virar o jogo, caso ele comece atrás. No momento de gols, a gente vê o Astra sofrendo gols no meio e no final do primeiro tempo. O Copenhague quase não sofre, tá? E tem uma média de gol praticamente crescente, né? Só não tem um desempenho muito bom no meio do primeiro tempo, mas no começo e no final do primeiro tempo marcam bastante gols. E no segundo tempo melhora ainda mais o desempenho. O Astra continua sofrendo gols no segundo tempo e marca menos gols, né? Marca menos gols com o passar do tempo. Como resultado ao intervalo do Copenhague, vou mudar para o global aqui e vou mudar para os últimos 10 jogos. Tá? Global. Então, nos últimos 10 jogos, o Copenhague só tem um jogo com 0-0 ao intervalo. Todos os outros jogos aconteceram gols com incidência maior do 1-0 para ele, Copenhague. E do Astra, tem 2 jogos dos últimos 10, né? Tem 2 jogos com 0-0 ao intervalo, né? E todos os outros jogos aconteceram gols. Como 0-0 final, tem um jogo só com 0-0 ao final. E o Copenhague não tem nenhum 0-0 final. Tá? Então, com base nisso tudo, vamos levar em consideração alguns pontos. Com base na campanha do Copenhague em casa,
vale uma back no Copenhague. Além da back no Copenhague, dá para fazer um over 1,5 com base nessa estatística. Over 1,5 ou possivelmente um over 2,5 para sair do mercado com 1 ou 2 gols. Só que esse over que a gente vai colocar, ele não pode entrar no começo do jogo. Ele tem que entrar do meio do primeiro tempo para o final no máximo. Tá? Por causa desse momento do Astra sofrer gol. Então, aqui o Copenhague nem sofre tanto gol, tá? Nem marca. O Copenhague nem marca tanto gol. Então é melhor deixar mais pro final do primeiro tempo. Isso porque o Astra não sofre. Ele não sofre gol nos primeiros 15 minutos. Então, como o Copenhague aumenta a quantidade de gols marcados do final do primeiro tempo para o meio do segundo tempo, se for fazer over, seria melhor aqui. Ok? Então, por esse motivo, valeria mais você colocar over 1,5 com a subida da odd, né, esperando até esse momento aqui, o meio, pelo menos até o meio do primeiro tempo, né, esperando a subida da odd, coloca um over 1,5 se você for operar em over. Tá? Se não, vale a pena colocar a back no Copenhague. Isso praticamente no mesmo momento. Tanto o over quanto a back, eles têm praticamente a mesma análise, porque você precisa do gol do Copenhague. Então você tem que ver o melhor momento do Copenhague de marcar gol. Então, ou back ou over 1,5 com essa subida da odd. Mas fiquei esperando o meio do primeiro tempo e saiu o gol antes. O que eu faço? Você pode tentar fazer o 2,5 para sair do mercado com mais um gol. Tá? Porque acredito que se acontecer gol do Copenhague, é possível que o jogo fique um pouco mais aberto. Porque o Astra tem um gol fora de casa. Aliás, o Astra tem um gol em casa. Então ele precisa de gol aqui. Ele precisa fazer gol fora de casa para tentar alguma coisa. É a única chance que ele tem. Se ele tomar gol e não fizer nada, ele vai ser eliminado já na primeira participação dele. Tá? Então, ou back no Copenhague, ou over 1,5 esperando até aqui. Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui, Copenhague e Astra Giurgiu. É o Astra Playest. No mercado de probabilidades, a back ao Copenhague ela começa um pouquinho baixa, 1,37. Se você esperar até o meio do primeiro tempo, isso aqui vai permanecer desse jeito aqui se o Copenhague estiver pressionando, tá? Ela não vai subir muito até o meio desse primeiro tempo, não. Isso aqui não vai mudar tanto. No máximo chega a 1,40, por aí. Toda vez que o Copenhague ataca, a Betfair segura a odd do Copenhague até em primeiro tempo só. Até mesmo ela reduz um pouco essa odd, um tick, 2. Ela diminui isso aqui. O Copenhague só vai ter a odd aumentada se o Astra começar a pressionar. Então, essa odd aqui não vai subir tanto igual ao over 1,5. Tá com o mesmo... Tá praticamente com a mesma odd, né? E essa aqui vai subir. Essa aqui deve chegar até 1,40, quase 1,50. Tá? Você esperando até aquele momento que a gente viu ali. A liquidez ainda está baixa, como você viu no próprio jogo do final de semana.
esses jogos recebem liquidez de última hora, principalmente esse aqui, que é de um time importante da Europa. O jogo vai entrar em direto, tá? Ele vai entrar em live para fazer trade. Então não precisa ficar preocupado com isso aqui não. E o over 2,5, ele está aqui começando em 2.04. O mercado não espera muito gol desse jogo, tá? Com essa odd aqui, o mercado não está esperando tanto gol assim. Mas pode ser que ele chegue a 2,5 caso o Copenhague pressione, principalmente o Astra abra o jogo, né, para tentar fazer gol. Então pode ser sim que ele chegue a 2,5, tá? Principalmente pelos últimos resultados do Copenhague jogando em casa. Então se sair gol, te aconselho, foque no 1,5, se não sair gol até o meio do primeiro tempo. Foque no 1,5, para ficar mais fácil. Se sair gol, aí você pode focar no 2,5, não para pegar os 3 gols, tá? Você pode pegar sua meta, né? Pode pegar o lucro que você precisa com mais um gol pelo menos, ok? Então não fica desesperado para lucro não. Se não deu, não faz. Foque no 1,5, o 2,5 como última opção, tá? Muito cuidado com a sua entrada. Então a análise foi essa, né? Resumidamente, back no Copenhague ou over 1,5. Em último caso, over 2,5. Ok? Então essa nossa primeira análise do meio da semana foi essa. Vou trazer outras nas próximas semanas, né? Na sexta-feira tem a sua análise de sempre, de sexta-feira. Vou deixar na descrição do vídeo o site do Escola de Trading e a página do Escola de Trading no Facebook para você falar comigo se precisar. Curta o vídeo, clique em curtir se você gostou, clique em não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. Comente se isso está te ajudando, né? Pode fazer pergunta, pode pedir seu jogo também. Agora que a gente tem espaço um pouquinho maior no meio da semana, pode pedir seu jogo. Faço o possível para analisar o jogo que a maioria pedir. E compartilhe para seus amigos. Preciso ajudar cada vez mais pessoas que eu puder. Então, muito obrigado. Boa semana para você. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui, se possível, né? Se você conseguir operar. E sexta-feira a gente tem mais análise. Boa semana, bons greens e até o próximo vídeo.